quero convidar você para ler a palavra de Deus nesta manhã. E essa leitura que vamos fazer aqui é no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios 13, eu quero ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios 13, que é pequeno, são 13 versículos. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como a prata que retine. Mas, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé capaz de mover montanhas e não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo e entrego meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, todas essas coisas não me trarão qualquer benefício. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir e as línguas cessarão e o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte e então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse texto que eu li, e quero dizer para você que o apóstolo Paulo tinha umas ideias fabulosas. E aqui nesse texto, ele trata da ideia do crescimento. Ele trata da ideia do amor correto, o amor fraternal, do amor sincero, que é aquele que se constrói da primeira base. E quando ele está colocando este assunto do amor fraternal, do amor sincero que se constrói a partir da primeira base, é esse amor que é preciso ser desenvolvido todos os dias. E quando esse amor é desenvolvido todos os dias, o amor que vem de Deus, o amor fraternal, então isso significa que constrói em nós um negócio chamado maturidade. Repita comigo a palavra maturidade. Significa que maturidade é resultado de alguém que amadureceu, que se tornou adulto, que se constrói uma solidez. Então, a partir do momento que a pessoa começa algo, ele não está sólido, mas com o tempo ele consegue ter maturidade, conhecimento, estrutura completo daquilo que se conhece. Vamos pensar aqui em algo. Você começa a trabalhar num determinado setor da vida, do serviço, do órgão público ou particular, ou mesmo conhecimento, escola, tal. Pensando em alguém que estuda um assunto específico. Você começa a estudar teologia. Você demora muito tempo para ter uma ideia concreta teológica, ou não concreta, mas uma base teológica. Essa é a palavra, uma base teológica. A pessoa começa a estudar direito, por exemplo. No começo, ele tem muitas euforias, mas depois que ele está há algum tempo no direito, já desenvolvendo a tarefa, aí é outra história, não é, doutor Juilton e doutor Robson, que está ali?
é outra ideia, porque ele ganha maturidade, ele sabe que não é mais euforia. Ele sabe agora os pontos que devem entrar, e não apenas aquelas que estão escritas na letra, mas na prática. Uma coisa é o que está escrito na letra, e outra coisa é a sua praticidade. Aí nós estamos falando dessa maturidade cristã que nós precisamos desenvolver na vida, e que o apóstolo Paulo está falando aqui desse texto, do crescimento e como isso deve acontecer nas nossas vidas. Então, a palavra que eu tenho nesta manhã é: eu cresci e posso ajudar. Você pode repetir comigo: eu cresci e posso ajudar? Aqui a maioria são mãe ou são pai. Quando você cresce, você consegue cuidar do seu bebê, aí ele vai crescendo, você consegue cuidar do seu junior e consegue cuidar do seu adolescente. Porém, alguns não crescem e tornam-se rival da criança, rival do junior, rival do adolescente, e viram uma família desfacelada porque não cresceu. Pais infantis. Quem está me entendendo? Ao invés de você conversar e colocar seu filho no colo, começa a bater boca, porque não cresceu. Estão me entendendo? Então, quantos de nós ainda somos meio que infantilizados, que deveríamos ter essa palavra de Paulo? Paulo escreve dizendo: mas logo que eu cheguei a ser adulto, eu acabei com as coisas de criança. Ele não estava falando dessa adultização física, ele está falando da consciência, do cérebro, do conhecimento. Ele está falando da maturidade cristã. Porque Paulo, quando começou a sua vida cristã, ele tinha um jeito de pensar, um jeito de falar e um comportamento de si mesmo. Mas ele começou a crescer, no metade da sua vida cristã, ele já dizia, olha, porque no começo ele tinha um vocabulário dizendo assim: eu sou igual a todo mundo, eu sou tanto apóstolo como qualquer apóstolo, ou seja, ele se considerava em pé de igualdade com os maiores. Presta atenção no negócio que Paulo falava. Aí, quando chegou mais ou menos na metade da estrada, na metade do caminho, quando ele já tinha passado mais ou menos uns 15 anos de maturidade cristã, de crescimento na igreja, de trabalho no reino de Deus, aí ele tem um outro argumento. Ele diz assim: eu sou talvez igual a todo mundo, ou talvez inferior aos apóstolos. Ele dizia: eu sou inferior aos demais. Na verdade, eles são maiores do que eu. Essa é a linguagem que ele coloca nos textos. Mas quando ele já estava terminando, que ele estava já preso em Roma, e naquele período, aí ele escreve algumas cartas, e numa delas ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Maturidade mostra que nós não somos melhores que ninguém, e que os outros são melhores que nós, e nós estamos prontos para servir todo mundo. Isso é maturidade. Se nós não temos essa, não temos a maturidade, que é dizer: eu cresci e posso ajudar. Quando nós temos maturidade, nós podemos dizer: eu cresci e posso ajudar. Eu não sou melhor que ninguém, não sou nem igual a todo mundo, eu sou inferior a todo mundo, por isso eu posso servir a todo mundo, porque eu estou na posição de servir e não de mandar. Ainda que nós tenhamos cargos, ainda que nós tenhamos destaque, a gente não vive pelo cargo, não vive pelo destaque, a gente vive pelo servir e pelo serviço. A boa mãe é o que cuida direitinho, ele serve bem, ela serve bem todos os filhos. O bom pai serve bem todos os filhos. O bom marido serve com cuidado e com extrema grandeza a sua esposa. Então ele coloca numa posição de inferior para tratar a esposa num grau superior, cuidando, servindo, com todos os detalhes para que ela tenha menos dor, menos sofrimento ou muito mais alegria na vida. Isso é servir. É a posição de quem cresceu, como Paulo escreve aqui. Então eu cresci e eu posso ajudar. Se nós crescermos de verdade, a gente vai ajudar os que precisam crescer. Obrigado pela água e que você cresça também. Apesar de ser do meu tamanho, mas vai crescer. A gente precisa crescer. O crescimento é extremamente necessário para todos nós. Ou a gente cresce, ou a gente vai ter problema na fase adulta, porque a gente vai ter aquela insatisfação da gente ficar chateado.
meu filho casou e não volta nem em casa, não manda nem um cartão de Natal. Ó, minha filha não fala mais comigo, agora não sei o que. Começa a ter problema seríssimo, porque não cresceu. Porque se tivesse crescido, teria construído um vínculo suficiente para entender de que uma vez que o camarada casa, ele vai embora mesmo. E a gente não cria criança para ficar 40 anos, 50 anos em casa, como um bebê. Ele precisa ir embora, talvez até para outro país, está tudo certo. Mas quando a gente não cresce, a gente fica mimizento com as coisas. Você consegue dizer, eu cresci e posso ajudar? Se a gente não cresce, a gente não ajuda. Aí, como que a gente ajuda? A gente ajuda conversando, meu filho, está certo, você tem que valorizar sua mãe. Minha filha, está certo, você tem que realmente cuidar da sua vida. E eu estou aqui, se precisar de mim, pode falar. Mas se não precisar, fica à vontade. Mas acontece que quando a gente não cresce, a gente se sente perdido, desvalorizado, abandonado. A gente se sente que todo mundo odeia, todo mundo odeia, todo mundo me odeia. Ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, e eu quero contar com o pessoal, mas eles não estão nem aí para mim. São pessoas que não cresceram. Então eu quero ajudar você a crescer. E como disse Paulo escreve dizendo assim, eu não cuido que eu já construí tudo, que eu já tenho tudo. Mas uma coisa é certa, eu continuo trabalhando, prosseguindo, olhando para o alvo, olhando para Jesus, para que eu possa, de fato, conquistar o que ainda falta para conquistar. Mas ele disse, eu não conquistei tudo, eu ainda tenho dificuldades. Paulo era sincero, honesto e sabia também lidar com as suas fraquezas. E aí, então ele dizia, quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino, mas assim que cheguei a ser homem, acabei com a infantilidade. A gente precisa acabar com infantilidade em todos os níveis da nossa vida. Porque a gente tem problemas seríssimos, muitas vezes a gente nem percebe que tem problema. Problema de ciúme, problema de inveja, problema de autoestima baixa autoestima, faz a gente imaginar de que agora só fulano que é chamado para cantar, agora só fulano que é chamado para orar. Não me convidam mais para ir lá orar, só fulano que vai. Agora toda vez é pastor Fabiano que tem que orar. E os outros não são. Então tem gente com baixa autoestima que começa a achar que está sendo desprezado porque num determinado trabalho, agora vão trabalhar agora com as crianças, convidaram fulano, ciclano, mas não lembraram de mim. Por que será? Então, a gente cultiva essa baixa autoestima muito rápido. Por que a gente cultiva a baixa autoestima? Porque não crescemos. Porque se a gente cresce, vamos lá, vamos falar de crescimento. Se a gente cresce, a gente vê o nosso garoto desenvolvendo, daqui a pouco ele vai bem na escola, daqui a pouco ele pega o primeiro emprego e a gente diz, você vai, e a gente fica feliz da vida com o crescimento. Mas quando é outra pessoa que não é o nosso filho, a gente reclama porque ele está crescendo. Por que não eu? Por que não me deu cargo para mim e deu para fulano de tal que acabou de chegar na empresa? A gente começa a ter demandas muito ruins. Quem tem essas demandas é quem não cresceu. Seja ele na área que for. E aí, eu quero deixar esse primeiro ponto que é, eu falava e pensava como menino, mas assim que cheguei a ser adulto, eu acabei com a infantilidade, ou acabei com as coisas de menino, ou acabei com as coisas de criança. Então veja só, uma coisa importante, criança tem linguagem engraçada. Paulo diz, eu acabei com as coisas, a linguagem de uma criança é engraçado. A criança brinca, a criança fala coisas, tem assim, algumas palavras que ela não sabe falar direito, e essa gente fica, olha só, e tem toda essa dinâmica, né, da linguagem. Mas se a pessoa é adulta e não consegue falar direito, é ruim, é feio. Mas se é criança, a gente está feliz da vida, porque está aprendendo. Mas depois que você já olha e diz assim, fulano já está com mais de 2 anos na igreja, ainda está com umas linguagens que não tem nada a ver com o cristianismo. Ainda tem uns comportamentos que não tem nada a ver com crença em Jesus.
Aí não, isso não é bonito. Então, Paulo está falando dessa coisa, porque a criança é assim, mas a gente chega a ser adulto. E eu quero deixar com você algumas palavras, algumas coisas que a gente precisa pensar. Então, são perguntas para pensar. A primeira pergunta que eu quero deixar para você pensar: o que você fala, o que eu falo, o que nós falamos, sempre tem nexo. Tem nexo. Aquilo que nós falamos tem nexo. Ou seja, tudo que nós falamos é entendível para quem está à nossa volta? Tem nexo, ou seja, dá entendimento para os que estão à nossa volta? Se tudo que falamos, nem tudo dá nexo para as pessoas, significa que alguma coisa não está funcionando bem. Ninguém entende quando a gente, por exemplo, está ali e de repente você fica zangado. Isso não tem nexo. Esbravejar não tem nexo. Dar uma indireta não é nexo, não tem nexo. Está me entendendo? Tem nexo aquilo que nós falamos. As pessoas à nossa volta entendem a nossa fé cristã, elas entendem, elas olham para nós e sabem exatamente o que nós cremos, como cremos, para onde nós estamos indo, elas não têm dúvida na nossa fé. Todos à nossa volta têm convicção exata da nossa fé? Ou não sobra nenhuma dúvida da nossa fé cristã? Outra coisa, as pessoas à nossa volta crescem no conhecimento de Deus a partir do que nós lhes ajudamos, ou seja, nós os ajudamos o suficiente para que as pessoas que estão à nossa volta cresçam, possam crescer. Elas têm chance, possibilidade de crescer, porque elas olham para nós e dizem também: eu quero ser desse tamanho, também eu quero crescer, eu quero aprender isso, eu quero conhecer, eu quero desenvolver, porque elas estão olhando para nós. As pessoas à nossa volta conseguem ter desejo por Jesus por causa de nós? Se não, não há nexo também. Se não, não há maturidade. Mas se houver isso, então está havendo maturidade nessa pessoa. As pessoas à nossa volta, de fato, também vão se tornando adultos, ou seja, vão se tornando maduros na fé. A nossa vida ajuda as pessoas a amadurecerem? Ou não deixa as pessoas amadurecerem? O que nós pensamos é consistentemente bíblico? O que nós pensamos é bíblico? Ou a gente tem muitos pensamentos que não tinha nada a ver com Bíblia, ou com bíblico, ou com cristocêntrico, e a gente pensa coisas que não deveríamos pensar? Como é o nosso pensamento? Porque Paulo fala: eu pensava como menino. Mas como é o nosso pensamento, nós hoje aqui, IBN Renovo, como é o nosso pensamento do dia a dia? Se o nosso pensamento é como menino, ou é um pensamento como alguém que cresceu e pode ajudar? Porque se eu cresci, eu posso ajudar. Se eu não cresci, eu preciso de ajuda. Eu sempre vou esperar que alguém me ajude. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, tal. Essa é a ideia de quem não cresceu. Porque quem cresceu, ajuda, apoia. Ele não fica mendigando apoio e ajuda, mas ele tem maturidade. Quem ainda precisa de bastante ajuda, ainda não chegou na maturidade que Paulo escreve aqui. Então, o que nós pensamos é consistentemente bíblico? Os nossos pensamentos fazem essa diferença? O que pensamos? O nosso dia a dia, nós pensamos desde quando nós estamos acordando até o último momento onde vamos dormir. O que pensamos alegra o coração de Deus ou não alegra o coração de Deus? Para a gente saber se há maturidade em nós, maturidade espiritual, significa que a gente sabe que tudo que pensa, pensa para a glória de Deus. Que o que pensamos não vai envergonhar Deus, e são pensamentos que a gente possa abri-los para as pessoas à nossa volta e eles podem escutar o que nós pensamos. As pessoas podem escutar o que pensamos sem ter vergonha? Se as pessoas podem escutar o que pensamos sem ter vergonha, significa que o que pensamos, pensamos para a glória de Deus. Se as pessoas não podem ouvir porque elas vão ficar com vergonha, significa que o que pensamos não é para a glória de Deus. Quem está me entendendo? O que fazemos? A nossa prática do dia a dia
a nossa fazerção de coisas, o que fazemos, o que praticamos, o que construímos, o que falamos, o nosso dia a dia, o que fazemos, eleva a fé, faz que as pessoas tenham mais fé em Deus. A nossa prática diária ajuda as pessoas a acreditar mais em Deus. Porque se não ajuda, se não alicerça a fé dos outros, significa que não crescemos, ainda somos infantilizados. Ou seja, aquela linguagem de Paulo, quando eu era criança, falava como criança, agia como criança. Mas eu cresci e acabei com as coisas de criança. O crescimento faz a gente sair da infantilidade. Ou seja, o desmonte daquilo que pode até ser engraçado, mas que não é de Deus, a gente tira fora. A gente deixa apenas o que consolida, o que edifica, o que realmente eleva a fé das pessoas. Faz com que as pessoas tenham mais fé em Deus. Aí, nós somos pessoas inteligentes ou inteligíveis, e a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de construir, de criar coisas, nós temos muita capacidade. E nós temos capacidade de ouvir algo com outra coisa e construir uma ideia. Ideia muitas vezes diferente do que estamos ouvindo. A gente anda mais por interpretação do que por uma palavra na íntegra como ele é. A gente vai fazendo interpretação. Tanto é que quando terminar a mensagem, cada um vai interpretar alguma coisa. Porque a gente não faz uma interpretação de forma, digamos que estático, bem dentro da regra. A gente interpreta de acordo com o nosso sentimento, de acordo com a nossa visão, de acordo com a nossa dor, de acordo com os nossos sonhos. A gente vai interpretando assim. Não está errado, mas a gente precisa interpretar primeiro os fatos, como eles são, e não como nós queremos entender. Então uma coisa é você interpretar os fatos como eles são, e outra coisa é interpretar o jeito que nós achamos melhor ou achamos que deveria ser. Essas interpretações são muito importantes, a gente entender essas coisas. Porque uma coisa é quando alguém diz para assim, olha assim, eu não gostei desse negócio aqui. Vou dar uma ideia para você. O marido chega, a mulher fez comida, a comida está salgada. Aí ele diz, eu não gostei do sal dessa comida. Muitas mulheres entendem assim, ele não gosta do que eu faço. Foi só a comida, mas ela já entendeu que não gosta do que eu faço. Ou nunca passou isso para a cabeça de mulher nenhuma. As pessoas, nós, interpretamos do nosso jeito, não do jeito que era o fato. O fato é isso, mas a gente cria outras coisas. Infantilidade. É criança. Criança. Dá outra aqui, para não ficar só para o lado das mulheres, falar para o lado dos homens. Ele vai, ele sai, quer sair de casa logo cedo, ele se ajeita para sair. Aí ele vai falar com a mulher ainda não acordou direito, já está até na cozinha, mas não acordou direito, que mulher demora mais tempo para acordar. É verdade o que eu estou falando, isso é científico também. Ela demora mais tempo para acordar. Aí ela não entendeu o negócio, respondeu meio que de qualquer jeito. Aí ele sai dizendo, ela está zangada comigo. Não, ela nem acordou direito. Mas ele faz uma interpretação de acordo com a ofensa que ele sentiu. Porque isso ainda faz parte de quem não cresceu. Eu cresci e posso ajudar. Vou dar uma ideia para você como resolve isso. A mulher está começando a acordar ainda tal, e ela não entendeu direito, porque ela não respondeu direito. É hora de você parar um pouquinho e dizer assim, eu te amo assim mesmo. Aí ela acorda, opa. Porque muitas vezes nós não tratamos as coisas como elas deveriam ser. E Paulo está falando sobre esse crescimento. Eu era criança, eu pensava como criança, mas eu cresci e acabei com as coisas de criança. Então, se nós crescemos, nós vamos ajudar. Nós vamos fazer com que o peso das pessoas seja menor e não maior. Quem cresce, alivia peso dos que estão carregando peso. Quem não cresce, bota mais peso. A mulher já não tinha acordado, ele sai de cara feia, aí ele sai de cara fechado, ela fala, será que ele zangou comigo? O que eu fiz? Porque ela nem estava acordada direito e falou qualquer coisa meio sem nexo, porque ainda não estava acordada. Não é porque a mulher é sem nexo, porque ainda não estava bem acordada. Mas veja só, tanto é que
você não vai encontrar quase mulher nenhuma que acorda e no mesmo segundo, 2 segundos que acordou, já levanta e sai andando. Ela vai acordando aos poucos, quase todas as mulheres. Homem não. Por exemplo, eu acordo, quando acordo, já coloco os pés no chão. Mas a Sônia acorda e ela vai mexendo do lado, mexendo do outro. Ela demora para poder acabar de acordar. Está tudo certo. Mas eu estou falando da infantilidade ou desse crescimento que nós precisamos entender, que Paulo estava dizendo. Eu era criança, pensava e agia como criança, mas eu cresci. Se nós crescemos, nós podemos ajudar. Nós não precisamos ficar dando trabalho para os outros, nós precisamos ajudar os outros com o nosso serviço, com o nosso trabalho. Mas muitas vezes nós pesamos as pessoas, dando trabalhos para elas porque nós não crescemos. O nosso raciocínio, o Cristo, o nosso Cristo, é o centro do nosso raciocínio. Ou seja, o raciocínio cristocêntrico. É o que Paulo escreve em outros lugares também da palavra. Porque ele vai colocando de que Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Mas o que é que mais que a gente tem como centro da nossa vida? A gente faz um monte de coisa. A gente trabalha, anda, canta, faz comida, come, bebe, compra, vende. A gente tem um monte de movimento. Mas todo movimento que a gente tem não pode tirar Jesus como centro da nossa vida. A nossa vida tem que ter Jesus como centro. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Eu não estou dizendo que esporadicamente a pessoa pode não estar num culto. Mas é preciso priorizar uma vida de culto. E uma vida de culto não é apenas o culto que a gente tem no domingo de manhã ou domingo à tarde. O culto é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra de Deus, é a dinâmica do cristianismo que a gente preserva na nossa casa, que a gente preserva quando está no trabalho, onde quer que nós estejamos. O Cristo vivo precisa ser o vivo Cristo da nossa vida, a coisa mais importante do que qualquer outra coisa. Existe muitas vezes a possibilidade de nós fazermos negociação, mas a gente não negocia a fé, a gente não negocia Jesus, a gente negocia qualquer outra coisa, menos Jesus na nossa vida. Se alguma coisa vai atrapalhar o cristianismo, vai atrapalhar a fé, vai atrapalhar a espiritualidade, a santidade, a gente não negocia, a gente abandona qualquer coisa para manter Jesus como centro da nossa vida. A gente não negocia. Então, Cristo é o centro do nosso raciocínio, do nosso pensamento, ou seja, nossos pensamentos são cristocêntricos, porque se forem, nós não os abandonamos por nada desta vida. Temos fé genuína, madura, a tal ponto de nós nos aprofundarmos em Deus. Se nós temos essa fé, se nós crescemos, já crescemos em Jesus. Isso é suficiente para a gente aprofundar em Deus de uma forma em que a gente pode ser usado por Deus em qualquer lugar onde nós estejamos. E devemos ser usados por Deus em qualquer lugar onde nós estejamos, onde nós estivermos. Isso significa maturidade. Maturidade. Porque onde nós estivermos, se Cristo é o centro da nossa vida, Ele será o cristocêntrico na vida das outras pessoas a partir de nós, daquilo que nós podemos oferecer. E aí, a última é, transmitimos unção de Deus, do Espírito Santo, e exalamos para as demais pessoas a graça poderosa de Deus para a vida deles. Porque se isso não acontece, então não acontece o cristianismo, ou seja, o crescimento, a maturidade, e a gente nem vai poder dizer, eu cresci e posso ajudar. Já viu? Muitas empresas têm uma blusa, uma camiseta, um jaleco nas costas da pessoa e dizendo, eu posso ajudar. Tem outras frases também, mas essa é a mais conhecida. E alguma delas é fazer uma pergunta, como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? Eu acho que todos nós devemos ter um jaleco espiritual nas nossas costas, dizendo, e outro na frente, como eu posso ajudar? Por onde nós estivermos, quer no ônibus, no trabalho, no trânsito, como eu posso ajudar? A gente deve ser um auxiliador, um ajudador das demais pessoas. Isso significa maturidade. Quem cresce, ajuda. Se o pai cresce, ele ajuda o filho. Se a mãe cresce, ele ajuda o filho. Se eles não crescem, eles se tornam um problema para os filhos. Rivais dos filhos.
Eu já li um pouquinho sobre esses assuntos, e nem vou entrar nos detalhes, mas eu li alguns assuntos dos pais narcisistas. Pais narcisistas. Não vou mexer nesse assunto, senão eu vou mudar aqui o rumo. Mas é algo terrível, terrível, terrível. Porque os filhos não serão maduros, porque os pais não deixam, os narcisistas não deixam os outros amadurecerem. Mas, e aí eu quero, partindo para o terceiro ponto. Quando me tornei homem, abandonei as coisas de menino. Aqui, mudamos para a maturidade. A gente precisa mudar para a maturidade. Quando a gente fala a mudança para a maturidade, se somos maduros na fé, então a nossa postura é de maturidade espiritual. E se é de maturidade espiritual, a gente tem a fala de um adulto e não uma fala de criança. Se a gente é maduro espiritualmente, o nosso pensamento, o nosso raciocínio precisa ser de quem entende Jesus, de quem entende o céu, de quem entende o propósito da nossa existência como chamado de Deus, como filho de Deus, o nosso ministério. Filipenses 3:13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando-me para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Paulo disse, eu ainda não julgo que terminei a minha conquista, mas eu continuo trabalhando até chegar naquele dia onde eu vou receber a minha coroa, a minha recompensa. Essa fala de Paulo tem que ser a minha fala todos os dias, tem que ser a fala de cada um de nós. Todos nós precisamos ter essa fala. Eu continuo no propósito, no projeto, e eu vou ganhar minha recompensa. Eu vou ganhar minha recompensa, porque eu cresci e posso ajudar. E quem ajuda vai ganhar a recompensa de um bom servo. Como os irmãos já sabem, a minha ideia de servir, já faz bastante tempo que eu trabalho isso, de que quem serve a Deus, ele não serve direto a Deus, ele serve servindo pessoas. Isso é fato, isso é bíblico. E se a gente serve a Deus servindo pessoas, o maior serviço é o serviço de ganhar almas para Jesus. E os outros serviços é servir a família, é servir os domésticos da fé. É aquela coisa de você realmente estar pronto para ajudar. E eu posso ajudar. E eu posso ajudar, eu posso servir, ou seja, servir e ajudar, e eu posso ajudar. Assunção, o que você precisa? Eu posso te ajudar. Conta comigo. Então eu ajudo você a ser um melhor marido, eu ajudo você a ser um melhor profissional, eu ajudo você a cuidar dos seus problemas, em tal ponto que se eu souber de alguma coisa, ninguém vai saber, até eu ajudar você a amadurecer. Quem está me entendendo? Eu posso ajudar. Isso deve ser a fala de cada um de nós. Essa é a fala da Tatiane, da Tati chegar. Cleilson, você é o cara da minha vida, então eu ajudo você a crescer e você será o melhor líder, o melhor pastor da IBN Renovo. Essa deve ser a fala da Marinete. Sansão, é comigo, deixa que eu te ajudo. Eu cresci, eu posso ajudar. Eu cresci, eu posso ajudar. Então a Amélia vai falar, Juscelino, é comigo, cara, e eu vou te ajudar. Onde você quer chegar? Conta comigo. Eu cresci, eu posso ajudar. E aí, como nós já lemos, né? E falando aqui de 1 Coríntios 9:27, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele um escravo, ou o meu escravo. Para quê? Depois de eu ter pregado para os outros, eu mesmo não venha a ser condenado. Isso é serviço de quem cresceu. Ele entende as coisas. Quem não cresceu, não entende. Agora, falando em crescimento, ninguém cresce sem a palavra. Ninguém cresce sem orar. Cristão não cresce sem ler, sem orar e sem consagrar a vida, jejuar. É preciso aplicar-se. Deus, eu já li, não estou entendendo. Então eu vou ler em jejum. Aí começa a entender.
Eu li, não estou entendendo, então eu vou ler orando. E eu li a história de uma pessoa que leu a Bíblia inteira de joelho. Dobrava o joelho para ler capítulos e capítulos de joelho. Aí eu quero ver não entender. Mas entende, claro que entende. E aí concluindo, e eu quero concluir essa parte aqui, que as horas passaram, mas eu quero concluir com uma leitura. E essa leitura é de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a seguir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se ainda mais até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quando a gente entende isso, as coisas mudam demais na nossa vida. Assim, meus amados, versículo 12. Como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Põe em prática a salvação de vocês. Desenvolva essa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Façam tudo sem queixas nem discussão. Uma outra versão diz: façam tudo sem reclamação. Não reclamam. Façam as coisas sem murmurar, sem reclamar, sem discussão. 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, depravada, na qual vocês brilhem como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado ou trabalhado em vão. Sabe essa convicção de que eu vou chegar lá e vou chegar feliz da vida porque eu cumpri o meu propósito. Cumpri meu propósito como pai, cumpri meu propósito como mãe, não apenas de gerar fisicamente, mas de gerar um adulto de verdade, alguém que cresceu. Eu cresci e vou ajudar meu filho a crescer. Não crescer fisicamente porque isso é algo natural, mas esse crescimento é a maturidade que a gente ajuda os filhos a desenvolverem. Mas a gente não consegue gerar maturidade sem ter maturidade. Maturidade gera maturidade. Então eu cresci e posso ajudar. Você consegue dizer isso livremente para alguém do seu lado? Eu cresci e posso ajudar. Você pode repetir de novo para a pessoa: eu cresci e posso ajudar? Agora a pessoa vai procurar você. Você cresceu, pode ajudar, então eu quero ajuda nessa área. Porque nós vivemos de ajudar uns aos outros, de apoiar uns aos outros. E aí, eu encerro Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso, ou nisso pensai. Nós precisamos pensar nessa maturidade que Deus nos dá gratuitamente. E todos nós temos capacidade de crescer. Não que nunca vamos cometer um erro, mas cometer um erro não é viver no erro. E nós não somos o erro. Um erro é para ser apagado, é para ser consertado, é para ser arrependido, para ser deixado de lado. Porque isso é coisa de criança. E Paulo disse: mas eu cresci e eu acabei com as coisas de criança. E quando Paulo escreve isso, foi quando ele ganhou a maturidade de entender que ele era menor que todos. Se você acha que é igual a todo mundo, então você não cresceu. Porque você não consegue ajudar, você não consegue servir, não consegue ouvir nada,
vai murmurar, vai reclamar, vai ficar zangado com alguma coisa. Isso é próprio de criança. Mas quando a gente cresce, a gente sabe entender os demais. E as coisas de criança caem por terra. Amém? Eu quero convidá-los para a gente celebrar a ceia. E por isso eu quero convidar você para ficar de pé.